Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta e lhe peço que me responda com toda a sinceridade. Você tem medo de morrer? Eu acredito que em diferentes níveis, todos nós temos algum medo da morte. Mas para compreender melhor as razões deste medo, eu deveria perguntar: o que é morrer? E a resposta mais imediata e óbvia é que morrer é deixar de viver. Mas o que é viver? Viver é relacionar-se, é mover-se, é existir. Viver é ter uma atividade mental, corpórea. Será que é isso? O que é vida? Vida é este período que começa com o nascimento e termina com a morte? É isto? Será que nós somos seres confinados a esses dois momentos, o nascimento e a morte? Analisemos mais de perto esta questão. Cada um de nós é composto por diferentes dimensões. A primeira dimensão é a dimensão física, a dimensão corpórea, isto que está em nós. E a pergunta é: isto que nós somos surgiu com o nosso nascimento e desaparece com a nossa morte? O teu corpo surgiu com o teu nascimento e desaparecerá com a tua morte? A resposta é não. Você é anterior, tudo que te constituiu no momento do teu nascimento já existia antes de você ser sequer concebido. Porque veja, o próprio momento da concepção é o encontro de dois elementos pré-existentes a você, o espermatozoide e o óvulo. Ora, se é de lá que nasce e que vem o nosso corpo, então é óbvio que o meu corpo pré-existe à minha concepção, logo pré-existe ao meu nascimento. Quando eu nasci, eu era bem pequenininho, pode acreditar. E o meu corpo foi se desenvolvendo. Como o meu corpo pôde se desenvolver? Porque eu fui retirando da natureza elementos na forma de alimento que se transformaram em mim. O meu corpo é uma máquina que transforma o que não é ser humano em um ser humano. Contudo, na mecânica da vida, nada disso ficará comigo. Tudo que eu retirei do mundo, eu devolverei ao mundo quando eu morrer. Então o meu corpo não cessará de existir ao final da minha vida. Ele voltará e ele continuará a sua jornada em diferentes seres, em diferentes solos, em diferentes manifestações de vida. Então o meu corpo não surge no nascimento e termina com a morte. Numa segunda dimensão, a dimensão energética, também a energia que há em mim não surge no meu nascimento e termina com a minha morte. Eu colhi a energia da vida, do sol, do ar, das relações. Cada abraço que eu dei, que eu recebi, me comunicou energia e eu comuniquei energia. Enquanto eu estiver aqui, haverá energia em mim, e no momento que eu expirar esta vida e partir, a energia que esteve e estava em mim se comunicará a tudo quanto existe. Também numa terceira dimensão, a dimensão espiritual, eu preexistia em Deus antes de nascer, e depois de minha morte, o meu espírito, que não é menos nobre que meu corpo, nem menos nobre que a energia que habita em mim, também não se extinguirá, irá para Deus. E eu gosto de dizer isso: o nosso nascimento é um sopro divino, e a nossa morte é quando ele nos inspira para dentro de si. Nem com o nascimento passamos a existir, porque nós já havíamos em Deus, nem com a morte deixamos de existir. Então, Martorelli, o que é a morte? Deixa eu te dizer. A morte é o fim da tua identidade ilusória. Isso é que é a morte. A morte é a extinção dessa identidade, causa de tanto sofrimento a você.
Você imagina que é alguém que tem nome, que tem títulos, que tem cargos, que tem uma série de importâncias, que tem uma honra a ser preservada. Tudo ilusão, tudo criação fantasmagórica, tudo nuvem, tudo profundamente doloroso para se preservar e se manter. Muitos de nós perdem o sono, perdem a paz, perdem a tranquilidade, porque de algum modo essa identidade foi ferida. A traição não é a traição ao meu corpo, não é a traição à energia que habita em mim, nem a traição é uma traição ao meu espírito. Toda traição é uma traição em relação à identidade ilusória que eu tenho em mim. Essa identidade é cultural e contextualmente construída. Então eu me suponho Martorelli porque um dia meu pai chutou esse nome e aplicou ao filho que iria nascer. E aí esse nome passou a existir em mim. Eu me tornei advogado porque num determinado contexto foi esse o caminho que a minha vida, mas isso não é essencial em mim, é completamente acidental. E não é apenas acidental, é ilusório, porque isso não define uma essência, não define uma identidade. A minha identidade é bem outra, e esta outra não se extinguirá com a morte. Mas por que a importância disso tudo? É porque somente quando eu compreendo que o meu corpo não cessará com a morte, a energia que habita em mim não cessará com a morte, nem o espírito que habita em mim cessará com a morte, é que eu posso cantar como o apóstolo Paulo: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida, tragada foi a morte pela vida, e eu me descobri eterno em Deus. E pode se realizar na minha vida a oração sacerdotal de Cristo Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, que eu gostaria de ler para você, se você me permitir. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Disse Jesus: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Deixa eu te dizer, as pessoas queridas que partiram não se desfizeram, não se desconstituíram. Elas estão em você e você está nelas. Você também, um dia, quando ocorrer a tua morte, você não se desfará, não será uma não existência. O que acontecerá é que a grande realidade se manifestará, realidade que Jesus revelou, e pela fé eu já me aproprio dela aqui e agora, que é a realidade de que eu sou um com Cristo, e por Cristo sou um com o Pai, e no Pai sou um com você, e você é um comigo, nós todos somos um só. Então a vitória de todo mundo é minha vitória, a derrota de todo mundo é minha derrota, as dores do mundo são as minhas dores, as alegrias do mundo são as minhas alegrias. Eu jamais deixarei de existir. Esta identidade louca, sofrida e ilusória se desfará como uma nuvem tola que se montou nos céus. Mas eu, esse ser que ama a Deus, a Cristo e a você, este jamais deixará de existir. Este jamais se afastará de você.
Não me imagine como um fantasma, por favor, em nome de Jesus. Não me imagine como se a minha identidade falsa tivesse que permanecer e eu fico entrando nos quartos e saindo dos quartos para ser visto e assombrar a vida das pessoas apegadas à sua própria identidade. Não, para com isso. Quando Jesus se transfigurou, Elias se manifestou presente, Moisés também. Naquele momento, eles manifestaram a identidade que um dia tiveram, essa identidade ilusória, para dar testemunho aos apóstolos, porque o próprio Cristo não precisava disso. Então, esta identidade, ela pode ser instrumentalizada para a glória do Senhor, de tal maneira que você pode me ver e me ouvir agora, sem saber que eu sou você e que você está em mim, para que a glória do Senhor e o amor de Cristo possa ser comunicado. Há alguma utilidade na minha identidade, mas nós estamos juntos e jamais nos separaremos. Por isso, meu amigo, minha amiga, não tenha medo da morte, porque a morte só põe fim a uma coisa, e esta coisa é a ilusão de ser eu outro ser, que não um ser unido eternamente a Deus em Cristo Jesus e a você. Vamos orar juntos? Ó Pai eterno, que revelação maravilhosa esta da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a capacidade e a sensibilidade para retê-la em nós, e que nós nos libertemos do medo de viver, decorrente do medo de morrer. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.